A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 12 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. Já estamos quase encerrando o trimestre, temos aprendido bastante durante esses 3 meses, mas ainda temos muita coisa a aprender. Neste domingo, o tema é o Evangelho do Verbo. Nós vamos aprender sobre a perspectiva do apóstolo João em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diferentemente dos demais evangelistas, João apresenta uma perspectiva nova para a época e também para a nossa. Olha, ele coloca o Senhor Jesus como aquele que é divino. Ele vai para uma questão de o Senhor Jesus, ele é atemporal, ou seja, ele apresenta a sua pré-existência antes que tudo houvesse, ele já existia. E ele coloca também o Senhor Jesus como aquele que é o autor da vida, aquele que é o criador de todas as coisas. E para isso, nós temos que observar essa diferença dos sinóticos e do Evangelho de João. Os sinóticos, representados por Mateus, Marcos e Lucas, apresentam o Senhor Jesus sob uma perspectiva que dá para você entender os títulos e a posição do Senhor Jesus. E o que são esses títulos? São títulos que arremetem à vida humana. É rei, é sacerdote, é servo, é o homem perfeito. Tudo isso se remete ao homem na sua vida terrena. E os evangelistas colocam o Senhor Jesus como superior a tudo isso, a esses títulos e essas posições. Porém, o apóstolo João vem diferente. Ele agora apresenta o Senhor Jesus sob uma perspectiva divina. O Senhor Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Então, há essa diferença. Por isso que o Evangelho de João não é considerado um sinótico, porque ele tem um diferencial na sua forma de apresentar o Senhor Jesus. O tópico 1 diz o seguinte: definindo o termo verbo. Para nós compreendermos a questão desse termo, a gente precisa ir um pouquinho lá na filosofia. Por quê? Porque era a cultura a qual estava inserida a sociedade ali a qual João estava vivendo. Então, João, ele traz esse termo verbo, mas ele busca isso por quê? Porque os gregos, porque a cultura greco-romana trabalhava muito essa questão, esse conceito de compreender as coisas. E aí nós vamos acessar esse filósofo chamado Heráclito, do século V a.C. Esse filósofo, ele foi o precursor deste termo, logos. E o que é o logos? O logos era a forma de significar tudo que existe, ou seja, tudo que existe, tudo que possui vida, tudo aquilo que está no universo, toda a vida humana, ela tem um discurso, ou seja, existe alguém, existe algo, e aqui nós vamos usar a palavra algo e não alguém, por quê? Esse termo apresenta de forma impessoal, é o algo. É a forma, é a razão, é a forma de ver o mundo, é a forma de tudo existir funcionando, é aquilo que torna coeso, é a harmonia do universo funcionando, os dias funcionando, a natureza funcionando, as estações, tudo isso funcionando de forma harmônica e também de uma forma coesa no entendimento, impessoal. Para os gregos, isso estava como uma energia, algo abstrato, mas que tinha a sua influência. Ele estava no homem, é tanto que os panteístas trabalham muito isso. Olha, eu não sei se existe um Deus, pessoal, mas existe uma energia aí que faz com que tudo funcione muito bem. E ela está no homem, ela está na natureza, ela está em tudo isso. Isso é uma forma de quem segue essa linha do panteísmo. E o Heráclito, juntamente com a filosofia grega, trabalhava muito isso, na questão de que, olha, existe algo que torna tudo muito harmônico, existe algo que torna tudo muito coeso, porém não é pessoal, é impessoal, é uma energia, vamos entender assim, ok?
Já lá no século IV, 3 para 4, nós temos Santo Agostinho de Hipona apresentando agora de forma diferente. Aí nós vamos para a filosofia medieval. Saímos da filosofia clássica dos gregos, agora nós vamos para a filosofia medieval. Agostinho de Hipona, ele coloca o seguinte, olha, esse logos é o verbo. E o que é esse verbo? Olha, esse verbo é Cristo. Agora, Agostinho apresenta de uma forma pessoal. Os gregos impessoal, uma energia, algo que explica tudo, um discurso que faz com que a estrutura funcione. Porém, Agostinho de Hipona agora coloca, não, ela não é impessoal. Esse logos não é impessoal. Essa palavra, traduzindo do grego para a nossa língua, a palavra, o discurso, ela tem um nome, e o nome é Cristo, Jesus Cristo. Ele é o Logos, ele é a razão de tudo existir. Tudo existe nele e por ele. Ele é o Criador, ou seja, ele colocou ordem no caos. E aí nós vamos falar mais à frente sobre o cosmo. Então, primeiramente, entendermos isso. Para os gregos, esse logos é impessoal, é como se fosse uma energia, algo que regesse, trouxesse uma explicação. E ele está no intelecto do homem, ele está no homem. É o que faz o homem ser inteligente, é o que faz o homem raciocinar. É a razão de tudo, esse discurso todo a qual o homem exerce durante a sua vida em criar, em compreender as coisas. Porém, Agostinho de Hipona não. Este logos é o verbo, é Deus. Cristo, Senhor Jesus, ele é o logos, ou seja, o verbo, ele é a palavra, ele é o discurso de tudo isso. Tudo está dentro da sua ideia, ou seja, ele que fez. Tudo existe por ele e para ele. Ok? Então entendemos essa diferença. Filosofia clássica, grega clássica, impessoal, logos é impessoal. Filosofia medieval, século IV, 3 para 4, com Agostinho de Hipona, esse verbo, ele é pessoal, ele tem nome, Cristo, Senhor Jesus, ok? Seguindo adiante, o tópico 1.1 diz o seguinte, o verbo era Deus. A sociedade greco-romana não tinha um termo para definir filho de Deus, não tinha um termo, uma expressão para definir isso. Então, o que o apóstolo João faz? Ele coloca o logos. Ele vai na questão de, olha, como eu vou explicar isso para essa sociedade? Eu vou usar o que eles compreendem, o que existe mais próximo para que eles possam entender. Então, João coloca dessa forma, o logos. Eu vou apresentar a vocês o logos. E esse logos é o Senhor Jesus. Esse logos, ele é o agente divino. Ele estava lá na criação. Ele fez tudo. Ele é a razão de tudo existir. Toda a lógica está nele. E aí a palavra logos também, ela é uma das origens da palavra lógica ou aquilo logia, né? Ou seja, por exemplo, quando eu falo em geologia, que eu tenho essa questão da logia, que é o estudo, que é o conhecimento, então é um termo que tem origem no logos, ok? Então, quando o apóstolo João, ele vem apresentando o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, ele é uma das pessoas da Trindade Santa. Ele é divino. Esse Senhor Jesus, ele é um agente divino, ok? E aí, ele apresenta mediante a revelação especial. Deus se apresentando na revelação especial. Nós temos a revelação geral, que é Deus se apresentando na natureza, no universo, de toda a criação. E nós temos a revelação especial, quando Deus se apresenta mediante Cristo, em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é a revelação especial de Deus aos homens. E o apóstolo João trabalha muito bem a questão da revelação especial, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cosmo e o logos. A lição fala de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E também João, no seu evangelho, coloca em João 1:1, ele coloca no princípio. Ele usa os mesmos termos, são os mesmos termos, são muito semelhantes. Por quê?
Porque aqui agora nós vamos ter que falar sobre o cosmo. O que é o cosmo? O cosmo é a estrutura, é o mundo, é o universo, é a Terra. Esse é o cosmo, a estrutura. E aí o Logos é aquele que organizou e organiza a estrutura, o cosmo. Então, lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, ele criou a estrutura, o cosmo. Mas lá em João agora apresenta quem criou. Ele apresenta o Logos, aquele que é a razão, a harmonia de tudo isso, da estrutura funcionando. Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Gênesis 1:1 apresenta Deus criando e ele apresenta a estrutura, o cosmo. Lá em João 1:1 apresenta agora o Senhor Jesus como um agente da divindade e ele que organiza o cosmo, a estrutura. Ele que estruturou tudo de forma que funciona harmonicamente. Então, essa é a similaridade entre os dois livros, um no Antigo, um no Novo. Amém? Seguindo adiante, o tópico 1.2 diz o seguinte: o verbo era cheio de graça e verdade. A graça é dada a todos. Diferentemente daqueles rudimentos judaicos a qual os fariseus e escribas tanto valorizavam, agora a graça é para todos. E a graça não é apenas para as classes sociais, mas a graça é para línguas, tribos, nações, para toda a humanidade. A graça é o favor imerecido de Deus. Para quem? Para todos os homens, pecadores, é para todos eles. Não tem distinção. Não há mais judeu, grego, gentil, não há mais. A graça veio para todos. Então não tem eleição no nosso meio, ok, meus irmãos? A eleição que existe dentro da nossa concepção teológica cristã é que ela é corporativa, ou seja, você quer, é só entrar. Entrar onde? Na arca. Entra nessa arca que é Cristo. Entra nessa salvação tão gloriosa. Todos, é para todos. É só querer. É só querer. Então não existe mais um grupinho, sabe? Seleto que peca, que não está nem aí, como alguns acreditam, como os nossos irmãos calvinistas acreditam, né? Que independente do que eles façam, a graça está aí e é porque o Senhor, na sua soberania, já quis eles assim, salvo, e não tem nada que mude isso. Tem a graça, você pode ganhá-la, mas também você pode perdê-la. Esse favor imerecido do Senhor, ele é para todos. Ele pode ser conquistado mediante confessar nossos pecados, mediante o homem se dobrar perante esse Deus com humildade, reconhecendo seus pecados, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Deus, e assim seguir uma vida de santidade. Então, é uma vida responsável, existe uma responsabilidade. A vida cristã requer responsabilidade. Portanto, a graça é para todos, para toda a humanidade, para todo homem. E verdade. Agora, esse nosso Senhor Jesus, ele também se apresenta como a verdade, ou seja, distante de qualquer tipo de vãs filosofias, de crendices, de legalismo, de tantas cerimônias, tanta coisa sem sentido. Cristo simplifica tudo e agora ele se apresenta como: olha, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Segue minhas palavras e vocês andarão em verdade e serão felizes. Não ficarão rodeando, perambulando apenas em volta de circunstâncias criadas por homens, por palavras, por vãs filosofias, por crendices. Não. Eu sou a verdade. O nosso Senhor Jesus declara isso. Graça e verdade foi como o verbo se apresentou. O tópico 2 diz o seguinte: o autor e seus propósitos. Bom, eu vou só salientar uma coisa. O comentarista coloca na questão do autor como o apóstolo João. Porém, nós cremos, meus irmãos, e aqui é só uma questão de terminologia, não estou falando que o nosso autor da revista ele é mal intencionado ou está com heresia, nada disso, não me interprete mal. Mas só para nós situarmos, para não transparecer quando o aluno lê que o autor é João. O autor não é João. O autor de todos os livros da palavra de Deus é o Espírito Santo. Ele é o autor. Os homens são apenas os escritores. Então, eu
quero prezar pelo escritor João, porque ele foi inspirado pelo autor, o Espírito Santo. O escritor João, ele escreveu este livro, e ele escreveu esse livro não agora direcionado a um povo, mas ele coloca esse livro para todos, porque Deus é para todos, o Senhor Jesus é para todos, é para toda a humanidade. Então ele apresenta o nosso Senhor Jesus agora para todos. É como ele coloca o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o propósito? O propósito, meus irmãos, é fortalecer, é guiar a irmandade a uma fé verdadeira, genuína, distante das heresias, que nós vamos ver mais tarde. E aí a ênfase era em creais, e o autor coloca que essa ênfase ela ocorre por cerca de 100 vezes durante o livro. A leitura do livro, nós vamos encontrar essa ênfase, creais, ou seja, para que vocês tenham fé, para que vocês se solidifiquem, para que vocês creiam nessa natureza divina, humana e divina do nosso Senhor Jesus Cristo, essa dupla natureza que nós vamos ver mais adiante. Tópico 2.1 diz o seguinte: ocasião da escrita. Esse livro ele foi escrito ali no ano 90 depois de Cristo, certo? Esse livro, João estava na cidade de Éfeso, então ele escreve na cidade de Éfeso, ele escreve no meio dos gentios, amém? Também tinha o objetivo de combater as heresias, existiam muitas heresias. Cristo era só um homem, o outro não, Cristo era um espírito, ele se apresentava, mas ele era um espírito, ele não era totalmente homem, totalmente carne, não, era só um espectro. E outras heresias que tiveram no momento e tiveram depois na patrística. Logo depois que os apóstolos morreram, passaram para o Senhor, vieram ali os pais da igreja e ali surgiram também, no meio do povo de Deus, várias heresias ao longo da sua história. Um texto cristocêntrico, estritamente cristocêntrico, especialmente Cristo no centro. É isso que João escreve. Ele apresenta o Senhor Jesus como centro. Ele é a mensagem central da sua escrita. E como? Deus, divino. O tópico 2.2 diz o seguinte: um evangelho apologético. O conceito de apologético é que defende e justifica conceito, ideia, razão, ou seja, um laudo. É aquilo que alguém que é especialista num assunto, ele tem autoridade e ele emite um laudo afirmando o quê? Cristo como divino. E João era o discípulo amado, era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Foi aquele que andou com o Senhor Jesus. João teve experiências maravilhosas, tanto em vida, com o Senhor Jesus em terra, mas também lá, na ilha de Patmos, o João, ele viu as grandezas, a glória de Deus. Ele teve a visão maravilhosa, a qual ele coloca lá em Apocalipse. Ou seja, o laudo é de quem andou com Cristo, é de quem tem uma experiência com Cristo. E aí, ele apresenta a união hipostática. Na teologia se estuda essa questão lá em Cristologia, essa união hipostática. O que é essa união hipostática? A união hipostática é a natureza humana e a natureza divina, todas de uma só forma. Não, ele era humano, só humano. Não, ele era só divino. Não. Ora ele era humano, ora ele era divino. Não. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele era, na sua essência, era uma coisa só. As duas naturezas estavam nele. E aí, Colossenses 2,9 diz o seguinte: porque nele habita corporalmente, corpo, toda a plenitude da divindade. Corpo e divino. Habita no corpo, ou seja, humano, toda plenitude divina, ou seja, todo Deus. Não há nenhum tipo de parecer que coloca o Senhor Jesus como algo que é uma coisa de um jeito, outra de outra forma. Não, ele é pleno. Humano, sim. Divino, sim. União hipostática. Amém?
Aprendemos mais uma, né? Vamos adiante. Tópico 3, o conteúdo do Evangelho de João. O foco está na natureza do Senhor Jesus. Ele apresenta o Senhor Jesus na sua natureza divina. Isso é importante salientarmos mais uma vez. O tópico 3.1 diz o seguinte: o objetivo dos milagres relacionados por João. João, ele coloca de uma forma diferente. Olha só, eu coloquei esses tópicos da seguinte forma: milagres sobrenaturais sobre a impossibilidade humana. Ou seja, João, ele traz o Senhor Jesus exercendo o seu poder, apresentando em milagres, aquilo que é impossível humanamente. Impossível humanamente algo acontecer, a não ser se houver uma intervenção sobrenatural, divina. E qual é esse? Olha, seu poder onipresente. Senhor, meu filho está doente. O senhor pode ir lá? Não, teu filho está curado. A sua onipresença, ou seja, ele não precisou ir lá para que acontecesse o milagre. Não, ele apenas quis e aconteceu e a criança ficou curada. Onipresença. Alguém poderia dizer, não, ele foi lá, deu um remedinho, não, ele foi lá, fez isso. Não, tranquilo, nem vou lá, nem te conheço, mas está curado. Resolveu o problema. Seu poder onipresente. Quem tem poder onipresente é um atributo de quem? De quem é divino, do nosso Deus. O outro poder, poder sobre as leis que regem o universo. Ou seja, ora, a gravidade, como que o Senhor Jesus caminha sobre as águas? Isso não é possível naturalmente. Ele exerce o seu poder sobre as leis naturais, as leis da física. Ele exerce um poder. Eu posso exercer, você pode exercer esse poder? Só se ele der. Mas ele fez, ok? No passado ele abriu o mar para o homem passar, abriu o Jordão para os homens passarem. Agora não, ele anda sobre as águas. Demonstra o quê? Seu poder sobre as leis da natureza. Amém? E aí, o outro é interessante. A restauração da vida de Lázaro é muito interessante. Seu poder sobre a morte. Ora, poder sobre a morte? Alguém vai falar, não, mas Lázaro apenas teve um sono, ele não estava realmente, foi um desmaio, ele não estava morto realmente. Olha só, o que aconteceu? Jesus demora alguns dias para chegar lá. Quando chega lá, o corpo já está há 4 dias potrificado. O corpo já está podre, ou seja, os vermes já tomaram conta do corpo, já estão comendo a carne, ou seja, o sangue já coagulou o que tinha, os órgãos parou tudo, apodreceu. Aí o Senhor Jesus chega e fala, Lázaro, sai para fora, vive! Olha o diferencial, poder sobre aquilo que é impossível, que fecha qualquer argumento de alguém falar, não, mas era só um desmaio. Não. Ele já tinha sido sepultado, já estava podre, já cheirava mal. Mas o autor da vida chega e fala assim, Lázaro, sai para fora. E aí um dia, em uma mensagem no culto de ensino, eu ministrei sobre isso. Imagina o poder que aconteceu. Imagina os vermes sendo mortos, saindo tudo e sendo estipado, voltando tudo a funcionar naquele corpo, restauração, o que ele estava podre agora passa a ter vida, irrigação, os nervos funcionando, os órgãos voltam a funcionar. Que loucura! Dá para explicar isso humanamente? Nunca! Mas o poder de Deus sobre a morte vai muito além disso. Isso mostra que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é um Deus poderoso, que tem poder sobre tudo e todos. E o tópico 3.2 diz o seguinte, Jesus como o doador da vida. O Senhor Jesus fala assim, olha, eu sou a vida. E aí nós precisamos entender agora a vida com seu conceito. Para os gregos, existiam 2 formas de definir a vida. A primeira era a bios. A bios representa a biologia, ou seja, aquilo que é biológico, ou seja, corpo, vida, sangue, natureza, tudo isso é vida. Vida. A vida física, a vida natural. Mas também existia uma outra forma, que era definir vida como zoe. E zoe é vida consciente ou uma forma de vida. Ela transcende a bios. Enquanto a bios
se refere apenas enquanto nosso corpo está vigorando, nossos órgãos funcionando, enquanto estamos respirando, e isso é bios. Porém, o Senhor Jesus está falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está falando assim, ó? Além de você respirar, além de você ter sangue nas veias, além de você poder andar sobre a terra, eu sou uma forma de pensar. Eu sou vida na sua forma de pensar, de exercer. E o que é o Evangelho? Não é uma forma de apresentar a Cristo na sua mensagem. A partir do momento que nós absorvemos essa mensagem, nós passamos a ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida melhor. Eu sou essa vida. E aí essa vida Zoe, ela transcende a vida em Cristo. Agora ele transcende isso. Ele coloca assim, ó, eu sou a vida. Quando vocês saírem desta terra, eu tenho vida eterna. Vocês vão viver comigo eternamente. A morte não tem poder sobre você. O tempo não tem poder sobre você. Os seus órgãos falindo não tem poder sobre você. Sua pele envelhecer não tem poder. Eu sou a Zoe. Eu sou a vida eterna. Eu sou aquilo que está além. Vida abundante. O que é? Aquilo que é mais do que o que é necessário. É isso. Os homens podem ter vida, mas nós temos vida com abundância, porque nós temos a vida em Cristo, vivemos a vida de Cristo. Isso nos dá coisas maravilhosas, nos dá uma visão de mundo diferente, nos dá força diante das adversidades, nos dá uma esperança de não apenas quando fecharmos os olhos, mas que nós possamos o quê? Um dia morar na eternidade e viveremos com Cristo por toda a eternidade. E eu não sei o que é eternidade. Você sabe o que é eternidade? Só sei que é muito bom. Está além do tempo, está além daquilo que pode acabar, corroer. Amém? Então, meus irmãos, que possamos, dentro dessa bios, ter a Zoe, a vida em Cristo, nesta vida, para ela transbordar, mas também tenho a certeza que essa vida, Zoe, ela vai ser na eternidade. O nosso Senhor Jesus nos dá essa vida. Deus abençoe, espero que você tenha uma aula abençoada. E os meus votos é que você seja uma tocha diante da sua classe e que haja a presença do Espírito Santo, que ele use sua mente, sua boca e quando você falar os corações se ardam. Que Deus abençoe nossa escola bíblica. Peço a você que se você puder, se inscreva no canal, compartilha isso nos seus grupos, compartilha isso com os demais professores para que outros possam também ser abençoados e assim nós possamos ter algo a oferecer a nossa igreja, a nossa Assembleia de Deus, aos nossos jovens, e assim nós possamos crescer em graça e conhecimento. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado.